sobre... Me deu um branco. Ah, além disso, Marcelo, lembrei, foi sobre as dificuldades da antropologia. Exatamente. Já está vindo aqui na minha memória. Eu quero falar com vocês o seguinte: as avaliações, elas estão se aproximando. Eu acredito que na primeira semana de outubro, eu ainda não sei a data, mas já foi solicitado que a gente, né, faça as nossas avaliações. E aí, eu quero fechar aqui um acordo com vocês, que eu vou fazer um trabalho valendo 3 pontos, para somar com os 7 da avaliação. Então, eu estou querendo fazer esse trabalho na próxima aula, certo? De acordo, deixa eu ver aqui que dia vai ser. Vai ser dia 29, né? Isso, dia 29. Então, na próxima aula, dia 29, eu gostaria que todos estivessem presentes, que é justamente para que a gente possa fazer a nossa atividade, porque aí, quando a gente chegar, né, na prova, vocês já estão aí com essa atividade feita, bonitinha, só no ponto, para somar com os 7 da prova. Então, não esqueçam. Maiane, coloca no grupo de vocês, por favor. Olha, gente, não falta. Em próxima aula, a professora Keila vai fazer a atividade valendo 3 pontos. Como será essa atividade? Eu ainda estou pensando, mas não se preocupe que vai ser referente a um conteúdo, né, que nós estamos trabalhando. De repente, eu posso pegar um textinho, colocar para vocês façam a leitura, respondem algumas questões, mas eu ainda estou analisando como vai ser. Mas fiquem tranquilos. O importante é fazer, né? Para já ter aquele pontinho, os pontinhos garantidos. Outra coisa, deixa eu me lembrar logo aqui. Sim, hoje eu vou colocar para vocês, né? Vou disponibilizar para vocês um textinho muito interessante. Foi um texto que eu li na universidade, quando eu estava, eu acho que no segundo período, exatamente como vocês. No segundo período, meu professor de antropologia chegou, distribuiu um texto pequeno, aí pediu para a gente fazer a leitura, e aí depois ele foi, né, indagando os alunos, o que vocês acharam do texto. Eu sei que a gente passou umas 2 aulas falando desse texto. Então, quando a gente voltar do intervalo, quando nós voltarmos do intervalo, a proposta vai ser essa. Eu vou disponibilizar o texto, ainda não coloquei. Vou colocar lá na plataforma, vocês farão a leitura. Na verdade, é uma etnografia. Esse texto, como eu já falei, foi escrito em 1976. E vocês vão gostar, eu tenho certeza. Mas, para início de conversa, eu vou aqui buscar o nosso material de hoje. Sim, eu esqueci. Hoje eu estou ótima. Que eu ia perguntar, quando eu coloquei aquele primeiro slide sobre a relação do direito e cultura,
eu disponibilizei na plataforma. Aí eu pergunto para vocês, eu já falei sobre a continuação desse material? Antes na aula retrasada, eu cheguei a falar sobre continuar falando sobre direito e cultura, porque eu vi que eu não disponibilizei na plataforma. Não, né? Ah, tá. Entendi. Então, eu vou pegar logo esses slides, vou aqui apresentar para vocês, porque é a continuação. E como ele é conteúdo da prova, já vai facilitar a vida de vocês. Então, só um minutinho, que eu vou buscar aqui o texto, tá? Ou os slides. Eita, demora. Pronto. Deve estar carregando aí para vocês. Já estão visualizando? Agora sim. Certo. Então, turma, nós vamos dar sequência àquela primeira aula que eu falei sobre a ação das ciências sociais, do direito, né? Mais precisamente da cultura e sua relação com o direito. E hoje,
nós vamos poder fazer uma análise a respeito da diversidade cultural e esse curso de graduação e pós-graduação, ou até mesmo um profissional que já está aí no mercado. Pode... Vou só voltar aqui. Pode trabalhar dentro dessa concepção, né, que é entender a diversidade cultural. Em seguida, a gente faz alguns destaques. É de fácil percepção que essa formalização de uma educação jurídica, pautada no respeito consciente das diferenças existentes entre as culturas, promoveria um convívio social mais harmônico. Porém, o meio através do qual se poderia interferir na formação de operadores do direito com pensamento alternativo, eu tenho que ficar parando para adicionar um povo. Com certeza é mais trabalhoso. Então, o que nós queremos frisar é que a cultura se expressa de diferentes modos e, em decorrência disso, o direito precisa interagir mais com as outras ciências sociais, ou seja, o direito, ele tem que fazer o que nós chamamos de interdisciplinariedade, trabalhar ali com as outras áreas para que ele possa sanar essa dificuldade que é justamente de conseguir fazer os seus estudos levando em conta essa diversidade cultural, porque no contexto jurídico é extremamente importante, né, que o profissional tenha essa possibilidade de desconstruir conceitos, né, reavaliar teorias, para que a gente possa conseguir ter aí essa percepção do todo, né, da pluralidade. Tá certo, Sam. Então, estando a regulamentação do convívio humano determinada pelo direito, né, vamos dar ênfase no direito, e não pelas outras ciências sociais, impõe-se àqueles que materializam essas disposições legais uma maior responsabilidade social. Essa implicação direta que os operadores do direito possuem sobre o comportamento humano é o que os obriga a ter uma compreensão mais abrangente da realidade social, né? Até mesmo se a gente for levar em conta os outros cientistas, né? Então, essa interpretação de maior alcance acerca dessa realidade social visa induzir o direito e seus agentes a produzirem o quê? A justiça social, através da aplicação das leis vigentes ou até mesmo de elaboração de novas leis. Reportando-se ao mundo jurídico e a essas diversidades culturais, nós vamos considerar necessário que o intérprete do direito, né, os operadores do direito, estejam aptos a identificar essas diferenças, certo? Essa questão que a gente discute muito, que é a pluralidade cultural, né, o multiculturalismo e até mesmo a diversidade cultural. Então, quando você consegue identificar as diferenças culturais, sociais, étnicas, você consegue praticar, digamos assim, um direito consciente, né, dessa realidade, ou seja, dentro de uma sociedade que é pautada nessas manifestações que são plurais. E isso só será possível se esses agentes do direito, né, tiverem um pensamento liberto, digamos assim, de algumas amarras, né? Porque como nós sabemos, o direito, ele tem uma percepção muito ortodoxa, né? É muito fechado, né? Para você buscar fazer uma desconstrução de um conceito, né? De uma teoria, reformular alguma lei,
é muito difícil, né? Está muito cristalizado. Então, isso deve se tornar uma prática. Mas como? Né? Então, eu falei para vocês no início, trabalhando nas graduações, né, nas universidades, nas faculdades de direito, discutindo, participando de fóruns, até mesmo de encontros, porque assim vocês irão vivenciar todo esse processo. Então, um encontro que vai ter no Rio Grande do Sul, né, um encontro em Fortaleza, quando a gente discute essas diferenciações, nós temos mais embasamento, né, teórico, e na prática já facilita muito. Não é só você tentar discutir algo ou desconstruir um conceito visto de um ângulo, né, que é seu. Então, você tem que sair do seu lugar e se colocar no lugar do outro, para que a gente possa realmente, de fato, praticar esse comportamento pautado nas diferenças. Então, nessa relação direito e multiculturalismo, há procura pela conciliação entre o respeito à cultura das minorias, normatização necessária para que a gente possa ter aí uma convivência pacífica entre indivíduos que possuem interesses culturais distintos. A busca por essa equilibrada combinação obriga os intérpretes do direito a realizarem uma nova conceituação do que vem a ser cidadania, isso aí dentro da dimensão política e cultural. Porque nós tínhamos uma ideia, né, até errada, de que cidadania era algo que estava relacionado apenas à questão de documentos, né? Ah, eu sou cidadã, eu tenho aqui um documento. Eu lembro que teve uma campanha não sei se for de título, de identidade, documentos, na maneira geral, que dava muita ênfase a essa questão lá da cidadania, só que cidadania não é só isso, né? Ser cidadão vai muito além dessas questões, né? Você se colocar no mundo, você estar inserido em uma discussão, é você ser participativo, saber que você, assim como o outro, né? Tem que ter um respeito pela sociedade em que você vive, saber dos seus direitos, dos seus deveres. Então, cidadania, ela tem toda uma conjuntura que vai além dessa questão apenas de ter um documento. Claro que é importante você, né, ter os seus documentos, mas não é só isso. Então, esse contexto social e cultural, né, que nós vivenciamos hoje, ele traz novas situações que são apreciadas por juízes, promotores, advogados, os quais, caso não tenha discernimento acerca dessa representação, né, das identidades, da questão dessas diferenças, a gente vai permanecer em uma sociedade que sempre vai haver, né, uma maioria dominante, e assim a injustiça social e a segregação social iriam só, né, crescer. Então, como é que a gente faz para trabalhar, não é, essas questões? É justamente pautando nessa dualidade, né, direito, cultura, ressignificando alguns conceitos, né, até mesmo esse conceito de apropriação cultural, que a gente pode, de certa forma, tentar desconstruir, né, porque hoje nós sabemos que vivemos em uma sociedade que é globalizada, mas nós não podemos esquecer, nunca, em hipótese alguma, que quando eu utilizo, né, um objeto, ou até mesmo uma trança, eu estou, sim, não é, fazendo ali uso de algo que não pertence à minha cultura, né, que tem uma historicidade, tem todo um contexto político, cultural, social, que eu preciso respeitar.
né? Não é só simplesmente como um acessório, eu vou usar essa trança aqui como acessório, né? Estou na moda, como acontece muito, você vai lá para Salvador, chegando lá, em cada cantinho tem alguém que faz aquelas trancinhas, e já está relacionada a uma questão do turismo também, né? Enfim, nós precisamos ter muita cautela quando nós formos falar desse conceito de apropriação cultural. Talvez um outro antropólogo me ouvindo, né, pode simplesmente não concordar com o que eu estou falando, né? Porque eu falo já pensando em outros conceitos, como a aculturação e empréstimo cultural, tá? Então, nós podemos afirmar que esse desenvolvimento humano e essa harmonização da sociedade estarão sendo favorecidos em virtude de uma interpretação da nossa realidade social consoante aos preceitos constitucionais. Então, lá na nossa Constituição, está tudo bonitinho, né? Está explicado perfeitamente como deve ser feito. Mas isso não quer dizer que todo mundo terá como garantia, né, aquele comportamento, porque o que vira e mexe nós observamos que são alguns comportamentos com o intuito de serem racistas, né, etnocêntricos. Outro dia mesmo passou o caso do Neymar, né, que veio a público falar sobre o que ele vivenciou no jogo. Então, aquilo é muito corriqueiro, infelizmente. Então, a gente precisa entender que essa questão do preconceito, né, seja ele racial ou não, ele existe na nossa sociedade e ele está cristalizado. É o que nós chamamos de racismo estrutural. Então, não venha me falar que não existe racismo no Brasil, porque isso é mentira. Existe sim. O que acontece é que nós temos uma ideia fantasiosa, uma ideia vaga, infelizmente, de que é um tabu, né? Se tua vizinha aqui tem um comportamento, a minha vizinha, né, dando um exemplo, tem um comportamento racista com relação à minha pessoa, né? Eu posso ter duas saídas. Eu aceito, fico calada e legitimo aquele comportamento, né? Ou então eu parto para uma discussão. Eu falo, não, você está errada, não é assim, você está sendo racista, isso é crime. Então, nós temos algumas vertentes, né, que trabalham, alguns antropólogos, historiadores, até mesmo sociólogos, que trabalham com essa concepção do racismo hoje muito, digamos, de uma maneira até, como é que eu vou dizer para vocês? Uma maneira não tão rígida, certo? Tem um programa, turma, que eu estava assistindo, eu acho que era domingo, eu nunca tinha assistido esse programa. Eu vou depois pegar o nome direitinho para vocês, que estava falando, né, sobre a questão do escravo no Brasil, pontuando questões bem interessantes mesmo, e às vezes até se utilizando de conceitos e de comportamentos de escravos, né, dizendo, eu vou só pegar uma fala, que alguns escravos, né, quando conseguiam sua liberdade, o que eles faziam? Eles escravizavam. Só para vocês terem a noção, né? Então, é um programa que ele acaba mexendo, né, com essa questão da história. Eu vou trazer o nome dele para vocês. Então, quando você joga essa discussão para o direito, você consegue desmistificar muito desses conceitos, né, dessas, digamos assim, teorias. Então, isso significa que a materialização da garantia constitucional do direito à cultura dependerá de cidadãos que possuam uma consciência coletiva, que vai aceitar o quê?
as múltiplas possibilidades, os múltiplos questionamentos sociais e jurídicos também. Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem falar, tá bom? Que eu não estou no chat. Ok? Então, a nossa realidade social, ela está o quê? Em constante transformação, né? Por vários fatores. E um deles, e eu diria até que é o mais importante hoje, é a questão das tecnologias de informação. Todo esse aparato que nós temos, né? As mídias sociais, as redes sociais, o nosso comportamento sendo modificado o tempo todo, né? Então, às vezes, isso gera até um cansaço, digamos assim, no que diz respeito a nós mesmos, né? Às vezes você já acorda com o celular na mão, dando bom dia para os milhões de grupos que a gente tem, né? Eu não gosto muito de grupo, não, gente, mas enfim, eu tenho um monte. E às vezes eu me pergunto, poxa, por que eu não saio? Porque é grupo da família, é grupo de não sei o quê, é grupo do trabalho, é grupo... Às vezes, tu já te pega naquela história de 7 horas da manhã, já... 7 não, 6 horas da manhã, no teu celular já tá cheio de mensagem, né, de bom dia. Então, a gente vai ficando cansado, muitas vezes, também dessa tecnologia, mas é necessário, né? É muito bom, mas tem um lado muito perigoso, que é justamente esse, na nossa questão comportamental. Tem gente que é tão, né, pilhado na internet que não sabe nem o que é realidade, o que é os aspectos que virtual, mundo real. Não sei se vocês conhecem alguém assim, mas eu conheço. Parece que vive assistindo, parece que está dentro daquele filme Matrix, né? Não sabe, pergunta as coisas, fulano está viajando. E aí é um problema hoje para os sociólogos, né? Psicólogos, pedagogos, antropólogos, que eles vão analisar desde da infância, né? Um determinado comportamento. Ah, mas isso aí está relacionado a vários fatores, turma. Você tem a questão dos pais, né? Que também mudou muito a forma como você educa o seu filho. Hoje, criança de 2 anos já está com o celular na mão, já está mexendo, já está fazendo, já está acontecendo, e aí os pais acabam delegando sua responsabilidade para a máquina, né? O celular, para o tablet. Difícil. Enfim, os agentes do direito precisam, então, recriar seus conceitos, adaptá-los, né, às nossas transformações, procurando inventar condições para um desenvolvimento social que é equilibrado, através do reconhecimento das diferenças existentes entre as culturas que compõem a nossa sociedade. Observa-se que, para a consecução desse objetivo, se reclama dos operadores jurídicos uma imprescindível análise crítica e reflexiva dos sujeitos sociais. Então, quando eu falo desses sujeitos sociais, somos nós, né? Enquanto pessoas que estão se relacionando em sociedade, são aquelas pessoas que estão cometendo seus delitos, né? São aquelas que irão ser julgadas, que têm a sua pena estabelecida. Tudo isso tem que ser ponderado. Então, a atualidade social corresponde a uma multiplicidade de questões ou problemas que envolvem o quê? O relacionamento humano. Então, tudo perpassa pela questão comportamental, certo? E, em razão disso, impõe principalmente no tocante à diversidade cultural. Então, juízes, promotores, advogados e demais interventores jurídicos que buscam abarcar em suas considerações esses objetivos constitucionais
relacionados aos direitos, né, culturais, devem ponderar aí essa percepção, né, em que situações, quem são esses atores sociais, como são os seus processos culturais. A gente poderia até colocar aqui o conceito de estranhamento, né? Porque quando eu deixo o meu país e vou para um outro país, uma das principais coisas que eu devo fazer, né, é ver o processo cultural. E a gente, às vezes, faz isso e nem percebe. Quando você começa a se preocupar, poxa, mas o que é que eu vou comer lá? Como é que é a comida para eles? Né? Como são as festividades? Será que eu vou me adaptar com o clima? Mas a gente tem que pegar todos esses fatores, né? E fazer ali uma análise. Você não pode chegar em determinado país desrespeitando aquele processo cultural. Dizer, ah, não, mas no Brasil eu não faço isso. No Brasil eu não como isso. Ok. Se não tiver mais nada para você comer, você vai ter que, né? De alguma forma, se alimentar com aquilo que é servido nesse país. Claro, se você não tiver outra escolha, porque, digamos, você vai lá no Japão e você se depara com aquela gastronomia extremamente exótica, né? Então você se pergunta, eu vou, né, ultrapassar aqui uma barreira no que diz respeito a essa culinária? Sim ou não? Ninguém vai estar lhe obrigando, a não ser que não tenha mais nenhuma comida. Aí sim, você vai comer o escorpião, você vai comer, né? O que mais que tem lá? Espetinho de escorpião, grilo, né? Tudo, de uma maneira geral. E tiver ali, eles estão comendo. Também por conta de uma questão cultural, né? Então, o que justifica a ampliação do conhecimento cultural por parte dos operadores do direito é o fato de que todos os grupos culturais têm o quê? Interesse em assegurar suas características no meio social. Ora, se eu faço parte de um país e nesse país tem uma diversidade cultural, primeiro que a gente já tem que pensar assim, né? O nosso país é dividido por regiões. E em cada região você tem um processo diferente. Você não vai encontrar em São Paulo as manifestações culturais que nós temos aqui. Você não vai encontrar no Rio de Janeiro, você não vai encontrar no Pará, no Rio Grande do Norte. Pode ser que alguma coisa se aproxime, como é o caso do carnaval. Apesar de que o nosso carnaval, ele é misturado, né? É um caldeirão, porque você tem o carnaval de rua, você tem aquele carnaval de passarela, o carnaval dos bairros. Antigamente você ainda tinha o carnaval, que era aquele carnaval que a gente dizia da elite, né? Os grandes bailes, dos grandes clubes. Isso não é no tempo de vocês, não, mas pergunta para os pais de vocês. Lítero, Jaguarema, tem um que ainda resiste, que é ali na Ponta da Areia, gente. Me lembra aí o nome. Iate, né? Lítero, Jaguarema, Iate, Casino Maranhense. Vocês já ouviram falar? Deixa eu vir para cá para eu ver os chats. Ah, vocês estão falando dos grupos, né? Da família. Eita, Otávio. Marcelo disse que já saiu de todos. Edjane já saiu da família. Olha, isso é confusão. Sair do grupo da família. Ai, gente, mas... então, nós temos essa discussão ainda no falo do carnaval, né? Porque o carnaval, se nós formos pensar nesse carnaval enquanto uma manifestação popular, né, uma manifestação cultural, nós vamos pensar realmente, o nosso carnaval é bem interessante, porque se você vai ali no centro histórico, até mesmo no centro, pela Praça Deodoro, naquele circuito, né, e nos bairros, na Madre Deus, que ferve,
Mas se você for pensar no Carnaval do Rio, engraçado que vem logo aquele glamour, né? Dos desfiles, das escolas. Não vem também na nossa mente a questão do Carnaval de rua, que lá tem blocos antigos, né? Como em São Paulo também está ganhando cada vez mais força. Pena que esse ano está despachado, né? O Carnaval. Então já tem gente aí correndo, dizendo que vai distribuir a vacina para ver se consegue aí ter o Carnaval, mas eu acredito que não. E digo mais, se nós tivéssemos prestado atenção que estava sendo, né, mostrado lá em dezembro, no Japão, nós não teríamos nem carnaval aqui no Brasil. Também tem um pouco de vista grossa, né, por conta do coronavírus. Não, vamos lá, aqui ele não vai chegar não, gente, está muito longe. Se chegar vai ser um casinho ou outro, né? E deu no que deu. Réveillon já está descartado. E Carnaval também, tenho certeza. E aí a gente, apesar de ficar, né, com o coração apertado, porque por mais que você não goste de Carnaval, tem gente que diz logo, professora, eu não suporto Carnaval. Eu, por mim, eu passo Carnaval todo em casa vendo Netflix. Beleza, mas tem muita gente que depende do Carnaval, né, que são aquelas comunidades que estão ali, que trabalham incansavelmente, e o Carnaval gera muito dinheiro, né? Gera muita renda também, além de todo aquele glamour. Mas, infelizmente, tem a questão política, né? Tem uma questão política, capitalista, e nós não podemos esquecer. Vocês estão calados hoje. Eu estou falando aqui sem parar. Vocês caladinhos. Tá, então, essa constatação feita é que a educação científica, daqueles que estão ali, né, manuseando o mundo jurídico, precisa estar amparada na conscientização de que, para uma convivência coletiva harmônica, é imperioso que o exercício do direito se dê por meio de quê? Coerência, né, ponderação e julgamento de interesses culturais conflitantes. Uma real possibilidade de alcançar essa pretensão está na defesa de que a construção do conhecimento jurídico esteja desempenhada de modo interdisciplinar, né? Que vira e mexe eu falo para vocês desse conceito, orientando o estudioso do direito a se interrelacionar com as outras áreas do saber. Você tem as ciências sociais aí, ciências humanas e sociais, onde você pode, né, fazer ali uma relação, e isso se torna até mais interessante, a vivência no direito. Então, quanto à importância dessa inter-relação disciplinar, o Eduardo Bittar diz o seguinte, temas transversais de discussão comum das disciplinas, criar métodos de avaliação, que demanda conhecimento de outras disciplinas, criar atividades de extensão, interdisciplinares, criar meios de os conteúdos curriculares migrarem de disciplina para a disciplina do curso. Funciona mais ou menos assim, né? Quando você tem filosofia, sociologia, filosofia jurídica, sociologia jurídica, antropologia, você pode pegar um conteúdo, né, que é trabalhado na sociologia jurídica e trabalhar na filosofia jurídica, por que não? Pegar da antropologia e trabalhar na filosofia, né? Seria muito interessante. Se a gente não estivesse vivenciando esse processo aqui de aula remota, dava tranquilamente para a gente fazer. Então, todos aqueles que de alguma forma influenciam ou determinam as condutas humanas, seja através de decisões políticas ou jurídicas,
devem adequar suas condutas aos princípios que regem os direitos constitucionais, né? Principalmente os culturais, pois há um desprezo pela herança cultural, né, daquelas minorias étnicas e religiosas, e isso tem sido a causa de grande parte da violência na sociedade, que é quando você não tem a compreensão do processo cultural do outro, né, que a gente chama, é uma herança cultural. Quando você vê as pessoas discutindo por questões religiosas, né, e não tem aquele entendimento, né? Você precisa respeitar a religião alheia, não existe digamos, uma hegemonia religiosa, mas infelizmente nós ainda não temos essa noção, né? Na nossa sociedade há um fanatismo religioso, político e cultural também. Então, o argumento aqui trazido em defesa da fundamentalidade do direito à cultura está atrelado ao fato de que o mais importante direito de participação social do homem se dá através da liberdade. E essa conexão se dá quando se considera que a plenitude da expressão do conhecimento e das virtudes humanas se desenvolve nas atividades culturais. Vejam, nós já atravessamos esse período aqui da pandemia, desde março, né? Então, ficou suspensa a questão de shows, de música ao vivo nos barzinhos, né? Então, veio por etapas, e vocês imaginem, essas pessoas que vivem, né, da cultura, da música, né, a gente diz assim, da arte, teatro fechado, tudo fechado, museu fechado, apresentação de todas as atividades culturais estavam fechadas. Agora que começou, né, eles estavam fazendo essas lives, mas não é a mesma coisa, né? Tem muita gente que não sente, digamos assim, que é um meio interessante. Tem gente que não assistiu nunca nenhuma live, desde esse período que nós estamos aí. Gente que desconhece total. Então, a gente precisa pensar também nesse nicho, que agora, né, que eles estão tendo essa possibilidade. Eu digo agora, mas eu acho que tem o quê? Uns 2 meses, né? Outro dia que começou a história de música ao vivo. E nem pode todo mundo. Tem algumas restrições. Agora, imaginem isso no carnaval. Como não vai ser, né? Digo, se até lá a vacina não aparecer. Porque do jeito que estão louquinhos. Então, em razão do respeito às diferenças culturais, nesses grupos minoritários, nós temos observado o quê? Um aumento da violência urbana, causando prejuízos materiais, mortes, o que vai frontalmente contra a aspiração constitucional, né? Porque a gente falou aí do desenvolvimento pacífico, né? De um comportamento pacífico em sociedade. A origem da desconsideração pelos costumes alheios está formalizada em ideologias. Então, a gente vê a hierarquização dos povos, a questão do etnocentrismo, né? Quando você tem a hegemonia cultural, coloca uma cultura acima das demais. Então, percebe-se uma urgência na implantação de uma consciência coletiva que desconstrua o pensamento, né, etnocêntrico na mente dos indivíduos, principalmente daqueles agentes sociais que participam ativamente das decisões políticas e jurídicas, certo? Outra coisa que nós temos que pensar é a questão do juízo de valor. Você não pode, enquanto operador do direito, enquanto um juiz, ter um juízo de valor com relação àquele indivíduo que está ali, né, sendo julgado. Não pode.
Então, você tem que deixar os seus posicionamentos, a sua ideologia de lado e agir com neutralidade. Só que isso também é algo que a gente já discutiu, né? E vimos que é algo que não chega a ser 100%. Tem sempre algum, né, ou nuance de algum juízo de valor, é porque nós somos humanos, então acredito que não dá para a gente colocar todo mundo no mesmo patamar. Esse processo de desconstrução de modelos ideológicos, que inflama a questão do preconceito entre raça, cultura, né, etnia, deve ser implementado pelo intermédio de uma formação científica contínua e norteado por um interesse comum, para que a gente possa ter aí a promoção do bem de todos, né? Sem preconceitos, a gente pode dizer assim, com relação à idade, à cor, à etnia, tudo. A questão é que nós deveríamos promover essa diversidade, né, essa aceitação do outro, desde a escola ali da educação infantil, né, trabalhando essa pluralidade. A gente pode dizer aí, afirmar que há uma modificação, digamos, nessa pedagogia, nessa metodologia que os professores estão utilizando, mas, infelizmente, tem muita coisa arraigada na nossa sociedade, né? Se você pegar os livros de história, na minha época, olha que já faz tempo, né? Eu lembro que na minha época, eu tinha uma disciplina chamada Educação Moral e Cívica e uma outra chamada de OSPB. Já ouviu falar, né? Dessas disciplinas? Ou não? Me contem aí. Então, o que era trabalhado nessa disciplina? Em Educação Moral e Cívica, nós tínhamos conceitos, né? Vimos ali uma questão política, de fato. O OSPB era a Organização Social e Política Brasileira, como se fosse uma continuação da Educação Moral e Cívica. Era bem interessante. Aí, quando chegou um determinado momento da nossa história, elas foram retiradas do currículo. E aí você tem hoje, no ensino fundamental, filosofia, sociologia, você não tem, você só vai ter sociologia lá pelo ensino médio, né? E olhe lá, se tiver. Então, as discussões são outras, né? Você falava sobre as nossas diferenças culturais, étnicas, mas mesmo assim não era uma discussão muito fundamentada, mas era o que nós tínhamos, né, para a época. Hoje a gente tem um leque de possibilidades, mas muita coisa, muitos livros ainda não trazem a realidade, a nossa realidade, né, do Brasil. Principalmente nossos livros de história. Eita, ninguém ouviu falar. As meninas, Marcelo, Samara, Maiane, de Jane, não. Poxa, gente, mas era tão bom essas disciplinas. Então, na execução dessa tarefa, o fator educacional demonstra ser o meio mais eficiente para a integração dos indivíduos, né, e de sociedades que possuam conceitos distintos a respeito da maneira correta de viver e conviver. Então, no processo, né, educacional, é importante que a gente possa ter essas discussões. Se você conseguir, né, inserir desde a infância essa questão da aceitação, da cultura, das manifestações culturais, eu digo não só aquela aulinha que a gente tem sobre folclore, né? Isso aí é outra história.
Eu digo mesmo começar a praticar. É você perceber que na sala de aula você tem uma diversidade étnica, né, cultural. Isso que a gente tem que começar a praticar. O interesse comum necessita estar alicerçado na união de esforços pela vivência digna do homem pela manutenção do equilíbrio entre os seus interesses individuais e dos demais integrantes da sociedade. Uma vez eu li um artigo que era assim, era um rapaz que ele era negro e ele era o único negro na sala de aula da Universidade do Rio Grande do Sul. E ele contava nesse artigo como ele se sentia, né? Colocava ali como sendo um desafio para ele estar inserido em uma sala de aula. Eu não lembro qual era o curso, se era medicina ou se era odonto. E ele narrava, né? Toda essa... É como se ele estivesse escrevendo num diário, que antigamente a gente escrevia, né? E ele contava todas as angústias que ele passava. Desde os comportamentos preconceituosos, né? Até mesmo a questão da aceitação, de ouvir mais a história de vida dele, né? E isso é algo interessante. Então, a gente tem que ter isso como um exercício, né? Praticar. Então, não adianta você ter só aquilo como uma teoria formada se você não pratica. Não se pode desconsiderar que a globalização a globalização econômica gerou também uma globalização social, né? Como a gente já viu, a questão da complexidade das relações sociais. Por isso, antes de os intérpretes do direito se preocuparem com a aplicação das normas, eles deveriam realizar uma prévia análise acerca das raízes dos problemas, buscando que um reflexivo entendimento da nossa atual realidade, para poderem, assim, projetar soluções mais condizentes com as demandas de uma sociedade multicultural. Então, outro ponto interessante que a gente deve agregar a essa discussão é colocar nos cursos de graduação, principalmente, a questão das etnografias, né? Então, os professores de sociologia, de antropologia, fomentar essa discussão, trabalhar com essas vivências para que os alunos possam fazer a observação participante, né? Estar inserido em uma realidade que talvez não seja a sua. Então, falar sobre uma manifestação cultural. O que é melhor? Você falar, fazer uma pesquisa aqui, não é? Digamos, pesquisar em artigos, ou você falar, fazer uma entrevista com uma pessoa que faz parte dessa manifestação. Ir lá, passar uma tarde, documentar, fotografar, ouvir essa pessoa. Claro que é a segunda opção, né? Porque você vai vivenciar o processo. Então, isso também já faz com que os alunos, né, do direito possam ter essa, digamos assim, essa responsabilidade de entender o outro. Então, a gente tem que trazer à tona essa questão. Eu sempre faço. Só não vou fazer agora, né, por conta do corona, mas se não fosse isso, nós já tínhamos feito essa pesquisa desde o semestre passado. Toda vez que eu falo nisso, eu fico até chateada, viu? Então, desejo é por um ensino jurídico que educa os profissionais do direito com uma noção básica em relação à formação dos direitos culturais, bem como promova a disseminação dessa noção na sociedade. A difusão social desse conhecimento ajudará a evitar situações, né,
nas quais os indivíduos, ou por falta de conhecimento, né, sei lá, sejam repreendidos por suas diferenças culturais, quando estiverem em diferentes regiões do seu próprio país, que é esse ponto aqui que nós sabemos que existe. Pô, tu chega lá em São Paulo, quando você fala, fulano já sabe que você não é de lá. Ele diz logo, fulano é nordestino. E tem aquela história que vocês conhecem bem, né? Que é um desprezo pelo nosso processo cultural. Que é também algo bem cultural, né? Não sei se vocês já tiveram alguma experiência nesse sentido, com relação de ouvir alguém, né, falando mal do seu próprio contexto, né? Não sei das experiências de vocês, mas é muito até triste, né, quando você tem essa experiência de que o outro está te julgando pela região em que você mora. Acaba tendo uma conotação aí estereotipada. Ah, todo mundo aqui que vive no Nordeste, né, os nordestinos, de maneira geral, não sabem isso, não sabem aquilo, falam diferente, não sabem falar. Ainda temos esse discurso que acaba desqualificando o nosso processo cultural. Ok? Vocês têm alguma pergunta? Falem aí, que vocês estão tão calados. Tem não? Ok. Então, vocês vão lá na plataforma. Deixa eu ver aqui na plataforma. E vão assistir esse videozinho aqui sobre etnografia, tá? Eu vou ficar aqui aguardando vocês. Vão lá, por gentileza. Ponto, né? Digamos assim, o foco do vídeo é a questão do trabalho etnográfico, né? Agora, na fala daquela antropóloga, o que fica algo bem interessante é a questão do nosso objeto de estudo. Como ela falou, que tem trabalhos que vão demorar, né, 40 anos, 20 anos, depende muito do que o pesquisador quer. E aí, ainda mais, quando você chega a campo, ainda corre o risco do seu objeto de estudo ser modificado. Porque quando você se depara com o seu objeto de estudo, você pode observar que ali tem um universo, né, que de certa forma não seria tão interessante, ou até mesmo tem uma outra questão, tem um outro ponto que se tornaria mais rico para o seu trabalho. Então, acontece muito isso. E o que mais? Me contem aí. Ainda. Professora. Oi, Otávio. É interessante, como foi dito mesmo, que o tempo da pesquisa pode variar muito de acordo com o objeto estudado, que quanto mais se observa, mais material se adquire, por isso a questão de querer fazer um bom trabalho, de querer fazer um trabalho o máximo de informação possível, isso varia muito na questão do tempo. E como foi dito que às vezes o objeto pode mudar durante a pesquisa, é interessante porque mostra que aquilo que você pensava que era, na verdade, não era propriamente aquilo. Que aquele objeto pode te oferecer novas oportunidades de observação. Ela falou que começou querendo estudar a profissionalização dos jogadores de futebol, mas ela decidiu seguir por outro caminho e falou da relação de gêneros das jogadoras, seguindo ainda no ramo do futebol, mas abordando já um tema mais diferente, mostrando que um objeto pode mostrar
abrir vários caminhos de observação, te mostrar várias coisas diferentes. Exatamente, Otávio, perfeitamente a tua fala, porque ela é engraçado, né? Porque ela tinha uma vertente na pesquisa e quando ela chegou ali, né, no seu objeto de estudo, ela resolveu modificar e hoje ela segue um outro objeto de estudo, mas ela não deixa de estar inserida ali naquele percurso do futebol, que se torna muito interessante. Então, o que a gente pode concluir é que na antropologia, o antropólogo ele tem o seu objeto de estudo muito vivo, né? A todo momento ele pode buscar recortes para construir a sua análise, e aí, como ela mencionou, você pode fazer uma monografia, você pode fazer um artigo, você pode fazer uma roda de debates, você pode fazer, né, escrever um livro. Então, as etnografias lá, né, do século XIX, até mesmo do início do século XX, são muito interessantes, porque é como se fosse, assim, uma passagem, né, que você vai fazendo na visão do antropólogo. Então, você tem uma dada sociedade com aqueles rituais, com aquela organização política, social, cultural, e você simplesmente resolve estudar algo que para muitos se torna extremamente desinteressante, né? Porque se você não tiver a possibilidade de fazer a pesquisa de campo com relação a essas sociedades, principalmente as distantes, né? As ditas primitivas, nós não teríamos, se os antropólogos não tivessem feito, né? Nós não teríamos a possibilidade de conhecer. Então, nós estaremos colocando essa sociedade sempre com um olhar que, às vezes, não daria para a gente trabalhar a questão das diferenças, porque você vai e acaba rotulando que é uma sociedade exótica. Mas o que é isso? Né? É exótica por quê? Porque ela não possui a mesma manifestação cultural, o mesmo processo cultural que o meu. Então, é bem legal quando ela toca nesse assunto, né? E a gente vê que não é só você ter uma ideia de dizer, eu vou a campo, vou fazer a minha pesquisa, eu vou lá para a Tailândia fazer a minha pesquisa com as mulheres Karen, as mulheres girafas. Não é só isso, né? Você já tem que ter tudo organizado, esquematizado, tudo articulado. Chegando lá, você pode se deparar com uma realidade que não é nada daquela que você planejou. Eles podem não te aceitar, que é a questão, né, da abertura que o teu objeto de estudo te dá. Muitas sociedades aí não aceitaram os antropólogos. Então, a gente diz que esse primeiro contato é muito interessante, porque você não vai mandar um e-mail para eles, se apresentando, dizendo que você, eu quero fazer um estudo com vocês. Não existe isso, né? A realidade é outra, é muito diferente. Então, por isso que os antropólogos, eles têm que fazer muitas viagens até serem recebidos. Tem sociedades indígenas aí, que ela até cita, né, no Xingu, por exemplo, que você não tem contato. Eles não têm contato com o nosso mundo, com a nossa sociedade, nenhuma. O contato que eles têm é ali, entre eles. Né? Então, é um processo rico. Mas vejam o que Débora está falando. Não, professora, o que, Débora? A senhora perguntou se a gente estava dormindo. Tá. Estão acordados. Então, olha só, eu coloquei agora na plataforma aquele textinho que eu falei para vocês, que é muito interessante. Nós vamos para o intervalo agora, e quando a gente retornar, se vocês já quiserem fazer a leitura, né, mas é um momento que a gente tem também para beber uma água, fazer um lanche, mas na volta do intervalo, vocês vão fazer a leitura desse texto, tá?
Vocês podem ir baixando agora. Então, pronto, nós vamos para o intervalo e na volta vamos fazer essa leitura. Querem começar fazendo as colocações? Professora, Vai, Marcelo. se eu puder, professora. Oi? Posso começar, se você não quiser. Então, pronto, vamos. Tá. Pelo que eu li, essa tribo... É uma tribo, eu posso dizer assim? Pode dizer que é uma sociedade. Tá. Os Nascirema, eles são muito ligados a esses rituais que eles consideram magia, né? E independente de eles haverem uma comprovação se funciona, pro caso deles, nas experiências que eles fazem, funciona, eles admitem que os curandeiros façam todo o procedimento, até porque eles gostam, como se fosse uma espécie de masoquismo que eles tivessem com a própria cultura deles. E eu fiquei intrigado, porque mesmo não havendo assim, uma comprovação que eles julgam, que na verdade eles nem julgam como algo que é verídico, eles botam a confiança deles acima de tudo para poder continuar com aquele movimento na sociedade. Eu fiquei assim, cara, como assim, sabe? Eu fiquei essa pulga atrás da orelha. Tá. Por enquanto eu não vou falar nada. Depois eu falo. Sim, então vamos aí. Quem vai agora seguir? Paulo. Eu achei que esse povo, eles têm como se fosse uma supervalorização cultural, visto que mesmo eles entendendo que ali, naquele procedimento dos curandeiros, há coisas erradas, às vezes nem sempre vai ser eficaz, mesmo assim eles passam de geração em geração e seguem aquele procedimento. É como se fosse uma supervalorização da cultura deles. Mesmo eles sabendo que há erros, eles continuam mantendo o costume para passar adiante. Por isso que a gente mostra que mesmo com as adversidades até hoje, esse povo continua com sua cultura intacta. Ótimo, Paulo. Vamos lá, Nájila. Ou outra pessoa que queira falar também. Pode ser Débora, pode ser Nájila. Quem vai? Maiane, Djane, Igor. E aí eu vou ter que falar todos os nomes. Márcia. Ninguém. Não acredito, gente. Eu vou falar, professora. Ah, vamos. Certo. O que eu entendi sobre a religião deles é porque o sagrado para eles é mais importante do que o bem-estar. Tanto que as crianças da tribo, elas veem isso, mas como elas ainda não estão inseridas completamente no processo, elas falam que, uma parte do texto fala que é o lugar onde as pessoas entram para morrer. Enquanto os adultos, já completamente inseridos no ritual, eles não se importam mais com as consequências do que aquilo pode trazer. Outra coisa que acontece no texto que eu percebi foi quando eles vão no cara lá que sabe tudo para fazer o negócio do dente. E que é para não... É o ritual da boca, né? Que eles fazem esse ritual para não perder os dentes, uma coisa assim. E quando eles voltam, anos depois, mesmo o dente tendo se degenerado, eles continuam fazendo o ritual, mesmo vendo que aquilo não funcionou. Outra coisa que eu percebi também foi que não é um ritual inteiro, assim, como posso dizer, inteiramente para o sagrado. Eles recebem por isso. As pessoas que querem se encontrar a cura, elas têm que
dar uma forma de pagamento, entre aspas, porque eles têm o próprio meio deles, e que se ela melhorar, ela tem que pagar, entre aspas, de novo. Então, foi isso que eu entendi do texto, eu acho. Como um todo, entendeu? Muito bem. Débora, você quer falar? Professora. Oi, Paulo. Não, eu acho que já foi falado. Não, professor. Tá. Acho que já foi falado bastante coisa. Eu queria só fazer uma breve observação. É que o que é apresentado no texto, assim, olhando por cima, não é uma coisa tão diferente. Tipo, são pessoas que desde pequenas são criadas numa cultura onde elas têm que seguir um determinado padrão, onde a sua religiosidade é colocada no centro, e com isso elas vão crescendo, aprendendo sobre aquilo e desenvolvendo aquilo. Se a gente olhar isso para hoje, nossa cultura, as nossas religiões, é isso. A gente é criado numa religião ou não, é vivenciado desse jeito, é crescendo acreditando nisso. E isso não é uma coisa que se difere. Claro, a deles tem alguns extremos, tem coisas que devido à falta de conhecimento, a aproximação com outras culturas limitou o entendimento deles, mas não é uma coisa que se distancia tanto da nossa. Ótimo. Agora que vocês falaram, né, apesar de não ter ouvido os outros, mas eu vou revelar uma coisa para vocês. Um aspecto bem interessante desse texto. Estou fazendo suspense. Vocês sabiam que esse texto ele faz referência à nossa sociedade? Ele está falando a respeito dos Estados Unidos. Se você for ver na Cirema, é América de trás para frente. Alguém percebeu isso? Não, né? Eu percebi, professora, porque eu fui pesquisar, eu assisti outro vídeo, além do que a senhora mandou, e pesquisei na internet. Né, Maiane? Aí, na hora que eu peço para falar, ninguém fala, Maiane não fala, fica caladinha. Então, todo esse processo que foi descrito, deixa eu pegar aqui o texto para vocês, que eu não vou lembrar. O antropólogo, o Horace Einer, quando ele escreve esse texto lá em 76, ele teve assim a intenção de trazer à tona o conceito de estranhamento, ou seja, e acima de tudo a compreensão do que é algo que eu possa estar inserido, mas que eu não consiga, né, me olhar, literalmente, porque esse texto, ele está falando da sociedade, que é a nossa sociedade, o culto ao corpo, quando ele fala bem aqui, deixa eu buscar bem aqui para vocês. Tem uma parte que é bem interessante, que ele está falando dos homens da boca sagrada, ele está falando do ritual de ir ao dentista, né? Que os na cinema nutrem um misto de horror pela fascinação por suas bocas que chega às arraias da patologia. Então, ele fala do dentista que nós vamos, né? 1 ou 2 vezes ao ano. O que mais que ele coloca aqui? Professora. Oi! Agora que a senhora falou isso, eu liguei um monte de coisa do texto, e quando ele fala também sobre as mulheres que precisam emagrecer, os rituais que elas fazem para isso, e as que precisam engordar os rituais, as que querem que o peito aumente também, ritual, tudo. Meu Deus. Um mundo se abriu na minha cabeça.
Sim, é a nossa sociedade que que o antropólogo estava narrando em 1976 e que a gente não consegue, né, se identificar. A gente acha que é uma sociedade muito distante, uma sociedade, um povo, né, primitivo, mas que na verdade ele já colocou aí o culto ao corpo. A história que hoje, mais do que nunca, nós estamos focados nesse conceito de padrão, um padrão da beleza. Ele já fala sobre isso, né? Agora que eu disse para vocês, o que mais que a gente pode absorver? Fala aqui dos curandeiros, né? Fala, deixa eu buscar aqui, das cerimônias no Latipoce. Fala também do banheiro, né? Que seria um santuário doméstico. Nossa, a linguagem que ele utiliza aqui é exatamente como se ele tivesse descrevendo uma etnografia feita em uma sociedade primitiva, né? Bem aqui, para concluirmos, deve-se mencionar certas práticas que estão baseadas na estética nativa, mas que dependem da aversão generalizada ao corpo e às funções naturais. Há jejuns rituais para fazer pessoas gordas ficarem magras, que é a ditadura da beleza, né? E banquetes cerimoniais para fazer pessoas magras ficarem gordas. Outros ritos ainda são usados para tornar maiores os seios das mulheres, se eles são pequenos, e menores se são grandes. Então, ele vai falando aqui, mas mesmo costumes tão exóticos quanto estes ganham seu verdadeiro sentido quando encarados a partir do esclarecimento feito por Malinowski, que aqui é Malinowski, né? Tá errado. Que ele vai pontuando. E quando esse texto ele é apresentado pela primeira vez, os antropólogos que faziam, né, as suas etnografias acabaram tendo ali um choque ao encontrar digamos assim, uma sociedade que ela é tão pautada nesses padrões, né, e que muitas vezes nós já tão acostumados com esse processo, a gente não consegue nem perceber, né, que se tratava da nossa sociedade. E a primeira vez que o meu professor me mostrou esse texto, foi interessante, porque eu estava, eu acho que no segundo ou no terceiro período, eu não lembro agora. E que o primeiro entendimento que nós tivemos, né, a turma, foi exatamente esse aí de vocês, não ter esse entendimento, não conseguir se enxergar nessa sociedade e achar que é algo, assim, extremamente distante. Mas que, na verdade, o que falta nesse sentido, para que a gente, né, pudesse se ver nesse texto, é só o treinamento mesmo, é o exercício, como eu falo para vocês, é o exercício da prática, é o vivenciar os processos culturais, é ter o entendimento dos conceitos, né? Assim como a etnografia, etnocentrismo, e a própria antropologia. Depois que a gente se insere nesse conhecimento, fica mais fácil entender, né, essa questão. Por quê? Porque nós já sabemos que todas as sociedades, seja ela qual for, desde uma sociedade entendida como primitiva, né, ou até mesmo entendida como civilizada, entre aspas, nós vamos sempre estar fazendo essa distinção, porque há uma cultura que é vista como melhor, mais bonita, dentro de um padrão que já é pré-estabelecido. Então, é um exercício mesmo para que a gente possa desconstruir essa ideia. Que ideia? Que não há superioridade, né? Não há hegemonia cultural. Todas estão em um mesmo nível, que é a prática do que a gente chama do relativismo cultural. Mas, na próxima aula, nós vamos explorar mais esse texto. Eu quero que vocês falem mais. Até porque
Como eu falei no início da aula, nós vamos ter a nossa atividade valendo 3 pontos. Por gentileza, coloquem no grupo, para os que não vieram hoje, tá? Já ficarem cientes. Tá certo? E aí vocês vão reler novamente esse texto direitinho. Maiane disse que pesquisou, né? Então, ela já está por dentro de tudo. Mas tem mais coisas que nós podemos acrescentar aí. Sim, dá para extrair muita coisa desse texto com relação aos nossos comportamentos, não só fazendo vistas a esse padrão, né, da beleza, esse culto que a gente faz, né? Nós estamos cultuando cada vez mais o corpo. Professora, Oi? eu fiquei tão cega a respeito, que quando eu tava vendo lá o vídeo, né, aí eu fui ver os comentários, o pessoal dizendo que era americanos, e o povo tá com molecagem, tá zoando. Aí quando a senhora pegou e falou a verdade, que eu fui raciocinar o texto todinho, meu Deus, tem a ver com a gente mesmo. Tanto que o nome Natsirema, né, é América. E olha que ele foi escrito em 1976. Se ele fosse, digamos assim, refeito, muita coisa iria entrar. Esse culto exacerbado ao corpo. Nossa, hoje está muito, né? Hoje, se a gente for perceber, as mulheres, os homens também, mas eu digo que as mulheres ainda saem na frente. Elas estão todas padronizadas. É a mesma boca, é o mesmo nariz, é a mesma sobrancelha. Perceberam isso? Isso causa até um impacto. E o pior, o que essas blogueiras, o que esses influenciadores fazem, é um tanto quanto perigoso, né? Para os nossos jovens. Para a gente também, para o adulto, né? Porque acaba, infelizmente, se deixando aí influenciar. E aí, o que é apresentado por essa influenciadora digital é aquele cabelo, aquela maquiagem, aquela boca. Eu vou ali rapidinho, né? Aumentar a boca, eu vou ali rapidinho. Colocar um silicone, eu vou ali rapidinho. Fazer uma lipo. Então, as coisas se tornaram assim muito banais. É como entrar no salão e pintar as unhas. Não é? Então, é algo que a gente precisa discutir também. Essa padronização tá muito sério, gente. Muito, eu digo que é até uma disfunção, né, comportamental. Tem um rapaz, na verdade eu nem sei, ele fez muitas cirurgias que ele queria ficar parecido o quê? Aí agora ele entrou numa que ele é transgênero, então ele está parecendo a Barbie. E ele já fez não sei quantas cirurgias, já fez nariz, já mexeu em tudo. Está totalmente modificado. Então, existe também, ou melhor, eu acho que não existe uma responsabilidade profissional desses médicos, né, com esse indivíduo, de sentar e abrir o jogo. Olha, vamos aqui, bora fazer um acompanhamento psicológico. Alguma coisa está errada, gente. Né? Geralmente, quem está de fora consegue perceber isso. Eu não sei. É esse mesmo. A Barbie de quê, gente? Olha que tem apelido para tudo. Enfim, mas eu acho que eu vi essa expressão em algum lugar do Instagram, que às vezes eu fico lá no Insta, naquela parte que é só postagens aleatórias, e veio a foto, né? Eu disse, gente, eu não acredito que essa pessoa tá desse jeito. É como se a gente fosse exemplificar com aquelas jovens, né, que tem aquela disfunção do corpo, que se olham no espelho, que se acham extremamente magras, extremamente gordas e que não são. Então, você precisa trabalhar isso na sua cabeça. Exatamente. Exatamente, Otávio, obrigada. E é uma disfunção, porque você acaba criando uma imagem irreal sua. Olha, tá bem complicado, viu? Eu digo que esse momento que nós estamos vivendo, né? Essa história da sociedade, no que diz respeito ao padrão de beleza, tá muito banalizado.
Se diz feliz com o seu corpo, porém, eu tenho lá minhas dúvidas, porque ele sempre, o indivíduo que tem esse comportamento e essa percepção, ele sempre vai querer fazer uma coisinha a mais, um reparo a mais. É aí que mora o perigo, né? Que você não vai se reconhecer. Enfim, mas na próxima aula nós vamos discutir ainda mais, né, esse texto. Tu tem o que amanhã? Dúvidas quanto a ele estar feliz, entendeu? Logo porque é complicado, muito mesmo. E ele é brasileiro, né? Sim. É brasileiro, de uma família bem, bem rica mesmo. Assim, gente, não é que eu seja radical com relação a esses reparos da beleza. Não. Contanto que isso não vire também um vício, né? Ou algo que acabe atrapalhando o teu convívio social. Eu acho que tudo tem um limite. Você tem que tentar ter um equilíbrio. Não é verdade? E aí acaba virando uma ditadura da beleza, que todo mundo tem que ser assim, ou assado. E é bem complicado. Então, nós estamos combinados, certo? Próxima aula, vamos discutir mais o texto, trazendo outros elementos. E vocês vão fazer a atividade, valendo 3 pontos, ok? Professora, Oi? a atividade é o quê? No dia eu vou falar, tá bom? Ah, tá, a senhora ainda não falou, né? Não, eu não vou colocar na plataforma, não. É uma coisa aqui que vai ser entre a gente, Ah, então tá bom. tá? Se quiserem também dando uma olhada nos slides, né? Fiquem à vontade. Mas vai ser só num dia mesmo, tá? Então, tá certo. Obrigada pela companhia. Boa tarde. Até a próxima. Suspeito é... Eita.